Eu acho que eu posso falar por todo mundo que março foi mesmo um pouco difícil, né? As pessoas tiveram que parar de trabalhar, tem toda essa questão do distanciamento social, todo mundo tentando ficar em casa o máximo possível pra se preservar a família. A gente teve que se readaptar, né, a uma nova rotina. E eu confesso que eu acabei pensando que eu ia conseguir ler mais com isso. Mas acabou que o trabalho de home office é 3 vezes mais pesado do que o trabalho presencial. E é óbvio que isso refletiu muito nas minhas leituras. Mesmo assim, eu consegui ler 4 livrinhos, não é mesmo? Então vamos conversar um pouquinho sobre eles. Hello galerinha, eu sou a Ray, sejam muito bem-vindos ao De Livro em Livro. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os livros que eu li durante o mês de março. Como eu disse, foram 4 livros. Não é tanta coisa assim, mas eu tô feliz com o que eu consegui ler. Alguns eu amei e outros eu não gostei nem um pouco. Então vamos conversar um pouquinho. Antes de eu começar, por favor, se inscrevam no canal se vocês forem novos por aqui. Não se esqueçam do like de vocês. Todos esses livros que eu comentar com vocês vão ter link de compra aqui embaixo no box de descrição. Lembrando que se vocês compram pela Amazon, vocês me ajudam muito. Não pagam nada além do que vocês já iam pagar. Vocês realmente só ajudam o canal. Então, por favor, não se esqueçam de mim. E tem um link aqui passando, não exatamente o link, né? Tem uma paradinha aqui passando com o meu Instagram. E vocês podem me seguir por lá também. Eu tô sempre tentando postar muitas fotos bacanas e conversar com vocês pelos stories, fazendo várias interações. Venham me seguir por lá também. Então vamos começar falando do Buddy Read LX. Nesse mês agora de março a gente leu Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. Eu tava muito animada pra ler algum livro da Laini Taylor. Eu já tinha escutado falar muito bem da escrita dela, muito bem das histórias dela, dizendo que é sempre tudo muito criativo, muito mágico e com uma narrativa super lírica, super poética, muito bonita. Então eu tava muito animada porque é exatamente esse tipo de narrativa que eu gosto de ler, sabe? E eu fiquei muito feliz por eu realmente ter adorado o livro. Eu peguei pra ler numa época que, na verdade, durante esse mês de março eu tava com um pouco de dificuldade de ler e um pouco de preguiça também, sabe? Vou ser muito sincera. Em vários momentos que eu começava a ler, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa menos ler. Então eu tentei respeitar o máximo possível essa sensação, sabe, de que não tô a fim de pegar agora. E aí quando me dava uma vontade pequenininha, eu pegava mais um pouquinho, me largava um pouquinho. De certa maneira isso acaba influenciando o que a gente acha do livro ou não, porque ninguém quer ler nada obrigado, né? Mas acabou que eu consegui balancear isso bem a ponto de amar o livro. Quem assistiu os vlogs aqui do canal já tem uma noção, né? Porque eu fui contando um pouco da minha experiência conforme eu ia lendo. E eu realmente fiquei muito feliz por a narrativa ser muito lírica, muito bonita, mas não ser prolixa. Então ela não fica aqui enrolando. É uma coisa bonita, bem descrita e ao mesmo tempo vai envolvendo você. Aqui a gente acompanha um pouco da história do Laszlo. Na verdade é dividido em 2 núcleos do livro. Tem o Laszlo, que ele é um bibliotecário. Na verdade ele é um órfão, né? E foi criado nesse lugar religioso. Eu acho que eram monges, se eu não me engano. Olha, já esqueci. E aí ele trabalhava como bibliotecário ali e ele era fissurado por uma história dessa cidade chamada Lamento. Na verdade, a cidade tinha um outro nome. E aí, a partir de um momento, o nome da cidade fugiu da cabeça dele. E fugiu da cabeça de todas as outras pessoas que já tinham escutado falar dessa cidade mítica e tal. E acabou que ficou Lamento no lugar. E isso acabou despertando uma curiosidade dele. Por que o nome daquela cidade mudou? Por que ele tem uma vaga lembrança de que se chamava de outra coisa. E agora tá todo mundo falando do Lamento e todo mundo acredita que é só uma história, como um conto de fada. Nenhuma prova de que esse lugar realmente exista. E ele estuda tudo possível sobre a história desse lugar, sobre a língua, sobre as pessoas, os costumes. E em contrapartida a gente segue a Sarai e um grupo aí de pessoas. Eu não quero dar muitos detalhes pra não acabar estragando as partes surpreendentes do livro, né? Esses 2 núcleos acabam se encontrando nesse meio tempo, porque o Laszlo, ele acaba conhecendo uma pessoa realmente dessa cidade, que todo mundo acreditava que não existia, e ele acaba se enfiando numa aventura pra tentar salvar essa cidade de alguma coisa aí que tá acontecendo. É muito interessante porque todos os personagens me fascinaram em algum nível. Eu achei todos eles muito bem construídos, a ponto de você ter um ranço real, oficial de algum deles, e ao mesmo tempo você entender da onde eles vêm, apesar de você não concordar com nenhuma atitude deles, sabe? Não é uma coisa tipo maldade por pura maldade.
tem um porquê aí. Então torna os personagens bem complexos, sabe? E isso é muito legal, porque faz a gente ficar mais envolvido ainda na história. Apesar de algumas pessoas lá no grupo terem preferido um núcleo a outro, eu gostei dos dois. E eu fiquei interessada e envolvida nos dois núcleos. Eu achei o mundo fantástico aqui extremamente criativo e bem construído. Eu fiquei super interessada na cultura, na língua. E eu ficava querendo ouvir como soava a língua mesmo. O romance é muito fofinho, ele me conquistou de um jeito. Ai, é muito cuti-cuti. E eu gostei porque eu não senti como um insta love. Eu senti como duas pessoas muito solitárias que acabaram se envolvendo por conta das suas circunstâncias, né? De uma maneira bem intensa, mas ficou tudo tão bonito, a forma como isso aconteceu, é tudo tão poético, eu amei. E no final do livro tem muitas viradas que me deixaram tipo, não acredito, sabe? Tem muitos plot twists muito interessantes. E alguns deles a gente já tinha acertado, porque a gente tinha conversado sobre isso lá no grupo e ficou um pouco óbvio, assim, mas isso na verdade não atrapalhou nem um pouco a minha experiência. E eu gostei muito dos questionamentos que a história levantou, sabe? Coisas muito relevantes, assim, que vale a pena você parar e refletir sobre até onde você tá certo, onde você tá errado, até onde todas as suas ações são justificáveis por causa de um trauma que você passou, até onde você não passa da pessoa correta, lutando por justiça, à pessoa que está cometendo uma injustiça, entendeu? Então tem coisas muito interessantes aqui sendo discutidas. Eu amei. 5 estrelas. Amei. Obrigada, Paty, por ter me dado esse livro de presente. O próximo livro que eu vou conversar um pouco com vocês é um livro que, na verdade, eu não gostei. Nem um pouco. É muito... Nossa. Mas eu vou deixar aqui bem claro, gente, essa é a minha opinião. Isso não quer dizer que o livro seja um lixo. Isso não quer dizer que o livro não vale a pena ser lido por você. Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, sabe? Então, apesar de tudo, você tem que dar a oportunidade de ler e de saber se isso vai funcionar pra você ou não. Claro que você consegue ter uma noção a partir do ponto de vista da outra pessoa, mas isso é muito pessoal. Então tá tudo bem se você amou esse livro, ok? Isso é uma opinião minha. Eu tô falando de Magônia, da Maria Dahvana Headley. Eu não sei como é que pronuncia o nome dela. Inclusive no vídeo de TBR eu falei que era Victoria Aveyard. E não é a Victoria Aveyard que escreveu, é porque eu tinha um blurb aqui, então eu confundi. Mas por que eu não gostei desse livro? Eu não gostei dele nem um pouco, porque ele é realismo mágico. Eu já sabia que eu não ia gostar. Quando eu entrei nele, eu entrei porque ele é um livro viajante. Então ele veio de outras meninas que estavam lendo e da Maria e da Dessa. Então ele veio todo rabiscadinho, cheio de marcações e comentários e tal. E eu entrei nele já sabendo que era realismo mágico, mas eu quis dar uma oportunidade, uma chance, porque minhas amigas estavam lendo e elas me convidaram. E eu não gostei, eu odiei tudo nessa história. Eu achei mal construído, eu achei os personagens péssimos, não me envolvi com nenhum... Só tem um personagem que salva, e é por esse personagem que eu dei 1,5 estrelas, porque se não fosse ele, eu tinha dado, sei lá, meia. Mais uma vez, gente, minha opinião, ok? Os personagens são muito insuportáveis, não são convincentes. A personagem principal é um saco. A personalidade dela é péssima, sabe? E eu não gostava de ler, não achava nada engraçado, não gostava do humor dela, não gostava da forma como ela narrava as coisas, como ela reagia às coisas. Totalmente egocêntrica, sabe? Não dava. Não consegui shippar nenhum dos romances aqui, porque eu não gostava da personagem principal, então eu queria que ela sumisse, eu não queria que ela ficasse com ninguém. E o romance tem umas possibilidades de romance aí que não fazem o menor sentido, sabe? Eu não quero falar muito pra não estragar a experiência de alguém que queira ler esse livro. Tem um romance aí que aparece, que tem uma conexão, esses dois personagens, que não me convenceu, que ficou mal feita, que não faz o menor sentido. A parte fantástica foi chata, a parte de realismo mágico estragou mais ainda, porque a coisa era tão louca que, tipo, não dava pra visualizar o que tava acontecendo, não dava pra visualizar os personagens, não dava pra visualizar nada, sabe? Então, você fica completamente... Você sai da história, sabe? Não consegue ficar imerso porque você não tá conseguindo acompanhar, porque não faz sentido, sabe? As coisas não fazem sentido. E eu não fui a única que achei, porque em vários momentos aqui, outras meninas estavam escrevendo também, não consigo nem visualizar, porque não dá. Então eu acho que a única coisa que eu gostei do livro foi esse outro personagem, que é o melhor amigo da personagem principal, que ele é uma pessoa interessada, uma pessoa que é curiosa, que estuda, que tenta pegar mais informações, que corre atrás, apesar de que nesse personagem, muitas das coisas que esse personagem faz
também não fazem sentido. Porque é como se ele tirasse informação do ar e acertasse tudo como se fosse um gênio. Praticamente ele é um médium, né? Ele tava ali prevendo as coisas e, tipo assim, recebendo informação do além. Porque o raciocínio dele também não fazia sentido. Da onde ele tirava essas informações e, tipo, tempo infinito, ele é adolescente, mas tem liberdade infinita e dinheiro infinito, sabe? As coisas não são bem explicadas, não são bem desenvolvidas. Mas eu gostei muito também da família dela, da personagem principal, de como eles são unidos e comprometidos. Então isso também deu um peso positivo, assim, pro livro, mas em geral eu odiei a experiência, odiei ler o livro, fiquei de saco cheio de virar as páginas, não gostei nem um pouco. Mas isso, como eu disse, é uma opinião pessoal, muito também porque eu não gosto de realismo mágico. Eu já li alguns que eu gostei, mas aqui nada funcionou pra mim. Outro livro que eu li no mês de março foi Recursão, do Blake Crouch. Gente, eu amei esse livro. Eu amei com todas as minhas forças, é das 5 estrelas. Blake Crouch aí entrando pros meus favoritos, autores favoritos da vida. Vai sair um vídeo específico pra esse livro aqui no canal, então eu não quero falar muito dele aqui, porque vai ter um vídeo onde eu vou debater, tem imagens de vlog que eu gravei durante a leitura, mas pra dar uma pincelada aqui pra vocês, é um mundo onde começa a ter essa doença que as pessoas começam a ter memórias de uma vida que não existe, chamada de síndrome de falsa memória. Então a pessoa tá ali, de repente ela começa a sentir dor de cabeça, escorrer o nariz, sangue, né? E aí ela começa a ter memórias de uma vida que não existe, de filhos que ela não tem, marido que não é marido e pessoas que faziam parte da vida dela que não fazem mais. E aí as pessoas estão enlouquecendo e se matando porque ninguém aguenta lidar com essa realidade dupla que aparece na cabeça das pessoas. E a gente começa a acompanhar esse personagem principal, que é um detetive, que vai investigar, tá lá impedindo suicídio, na verdade, e essa pessoa tem essa doença, e que é altamente contagiosa. Ninguém sabe, na verdade, como é que é, mas que acredita-se que é altamente contagiosa. Então ele tá morrendo de medo ali de pegar a doença. E ao mesmo tempo ele quer salvar a pessoa. E ele começa a investigar mais o passado dessa pessoa e sobre tudo que tá acontecendo relacionado a essa doença. E aí, gente, explodam as cabeças. É incrível, é surreal. Tem ação do começo ao fim. Os personagens são muito bem escritos, a narrativa é muito bem elaborada. Tudo se liga de uma maneira muito surreal. E no final, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que, tipo assim, é surreal, gente. É muito incrível. Isso tem que virar um filme e vai ser maravilhoso. Eu indico demais, demais, demais. E fiquem de olho no canal que vai sair uma resenha específica pra ele. E pra finalizar, esse mês eu também acabei lendo Dona do Poder, que é o segundo livro da trilogia da Filha das Trevas, né? Eu não sei se tem um nome específico pra trilogia, mas a gente chama de o primeiro Trevosa e esse aqui de Poderosa, que é a Dona do Poder. Esse é um livro viajante também, que eu faço especificamente com a Maria e com a Dessa. A gente começou em Filha das Trevas e veio pra cá também. E então eu tô adorando essa experiência de fazer o livro viajante com elas. Ainda mais desse livro que eu tô amando demais. Ele, na verdade, é uma ficção histórica. Ele parece que é um livro de fantasia, né? Mas é muito surreal, é muito bem escrito. A Kristen White também se tornou uma das minhas autoras favoritas. Eu vou ler qualquer coisa que ela publicar na vida, sabe? Eu tô muito animada pro próximo livro. A questão religiosa desse livro, a questão política desse livro, os personagens, como eles estão totalmente entrelaçados um com o outro e o destino deles, assim, apesar desse livro aqui, eles estarem mais separados, uma parte desse trio principal aí se separou, porque cada um tá com seus objetivos ali. E eu achei incrível a forma como tudo tá acontecendo. E é incrível ver como os personagens são extremamente egoístas, pelo menos 2 deles. São muito egoístas, só pensam em si. E ao mesmo tempo querem um manipular o outro pra fazer parecer... Ai, gente, é surreal. Eu fico com muita dó do Radu aqui no meio de toda essa história, sabe? Porque ele é um personagem tão amorzinho e ele se vê numa situação tão difícil nesse livro que realmente foi um dos núcleos que eu mais gostei de acompanhar. Foi a parte do Radu. Mas eu também adoro a Lada, que é a personagem principal. Eu adoro o fato dela ser tão forte, assim, tão convicta no que ela quer. Apesar de que aqui ela tá levando as coisas a um extremo em nome do bem maior, sabe? E é uma discussão muito interessante também, até onde a sua maldade tem alguma desculpa. Até onde você perde a linha e ultrapassa o limite do que é aceitável pra tentar construir um mundo melhor. Então, eu amo esse livro, eu amei esse livro, completamente apaixonada. Mal posso esperar pro próximo, 5 estrelas. Eu não posso falar tanto assim dele, porque né, é o segundo livro de uma trilogia. Mas em breve no canal vai sair um vídeo específico pra trilogia de Filha das Trevas. E aí eu falo melhor pra vocês. Mas já indico
Amo. Bom, gente, então é basicamente isso. Esses foram os livros que eu li durante o mês de março. Comentem aqui embaixo os livros que vocês leram, que eu vou querer muito saber. Se vocês têm uma opinião diferente da minha sobre os livros que eu li, podem deixar aqui embaixo que a gente conversa. A gente se vê muito, muito em breve. Beijos e até a próxima.